Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Graças a Deus, mais um dia na presença de Deus. Terminei de ler o capítulo 7 do livro do Gênesis. Letra C. O livro do Gênesis está dividido em história. E aqui é a terceira história, a história de Noé. O capítulo 7, versículo 4, fala que foram 40 dias de chuva sobre a terra. Pensa aí, 40 dias, a Bíblia diz no versículo 4, 40 dias e 40 noites. Então 40 dias, dia e noite, chovendo. Quando chove uma semana, a gente já vê muito estrago. Pensa aí, 40 dias e 40 noites. Porém, ali já foi mesmo um propósito de Deus para exterminar com todos os habitantes da terra. Só ficaria quem estivesse dentro da arca. Tudo que habitava em seco iria morrer. E fez Noé conforme tudo que o Senhor lhe ordenara. Capítulo 7, versículo 5. Capítulo 6, versículo 22, é repetido a mesma frase. E fez Noé conforme o Senhor lhe ordenara. É interessante que Mateus capítulo 7, versículo 21, Jesus diz: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Porque naquele dia muitos me dirão: Senhor, não profetizamos em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Aí Jesus diz: então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Aí do versículo 24, o 24 e 25, Jesus fala sobre quem pratica a palavra, e ele assemelha ao homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Aí o versículo 26 e 27, ele fala de quem ouve e não pratica. Quem ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou a sua casa sobre a areia. E o resultado está lá, até o versículo 29. Quanto tempo demorou para fazer a arca? É uma questão importante. Já ouvi muita gente dizendo que foram 120 anos. Mas é muito simples. Quando a gente abre a Bíblia, no capítulo 5, versículo 32, a Bíblia está registrando que Noé tinha 500 anos quando Deus fala com ele para fazer a arca. No capítulo 6, versículo 13 e 14, ele recebe a ordem para fazer a arca. E no capítulo 7, versículo 6, fala que ele tinha 500 anos. No capítulo 7, versículo 11, fala que ele tinha 500 anos e mais alguns pouquinho de tempo. Quantas pessoas entraram na arca? Essa é uma pergunta importantíssima. No capítulo 7, versículo 11, está respondendo essa pergunta. Quantas pessoas entraram na arca? Primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 20, dá a quantidade, exatamente 8 pessoas. Noé, seus 3 filhos, suas 3 noras e sua esposa. Capítulo 7, versículo 13, fala que ele entrou, ele e seus filhos e sua mulher e as esposas de seus filhos. Mateus capítulo 24, versículo 37, fala a respeito de Jesus falando a respeito da sua vinda, e ele diz que vai ser igual nos dias de Noé. Segundo Mateus 24, nos dias anteriores ao dilúvio, o povo comia, bebiam, casava e dava-se em casamento. Ou seja, vivia uma vida normal. É igual hoje, né? É igual hoje. Veio o coronavírus aí no final de 2019. E 2020 tava todo mundo assustado. 2021 foi um ano difícil. 2022 ainda tem muita gente assustada. Aí depois da vacina, aí tranquilizou mais o coração do povo. Porém,
o povo continua pecando. Nem o coronavírus foi capaz de deter o mal no coração do humano, porque a única coisa que é capaz de transformar o homem é ele abrir o coração para Deus. Então, no tempo de Noé, o povo comia, bebia, já viu dizer assim: vamos comer e beber porque amanhã a gente vai morrer. E está até escrito na Bíblia isso aí: comamos e bebamos porque amanhã morreremos. Casava e dava-se em casamento, ou seja, tanto casava quanto dava as suas filhas, seus filhos, para se casar. Como Deus ordenou a Noé. 7:8 está escrito isso assim: Noé fez exatamente como Deus ordenou. Então, é interessante também, aí alguém até pergunta assim: como que os animais entrou na arca? Tanto animais, se Noé fosse pegar ali animais e aves, ia ser muitos anos para conseguir reunir tudo. Mas eu creio que Deus, ele é poderoso e ele comanda a natureza. Como ele fechou a boca dos leões para não comer a Daniel quando estava na cova, eu creio também que ele foi ordenando. Então veio o leão e a leoa. A Bíblia diz que entrou de dois em dois. A vaca e o boi, o cavalo e a égua. E assim foi vindo casal a casal. A Bíblia diz que dos animais limpos era para trazer 7 casais. E dos animais que não eram limpos era para trazer um casal. O que eu entendo com isso? Eu entendo que como o tempo foi, como Noé ia sair da arca e depois ia precisar se alimentar, então os animais limpos seria para ele se alimentar com seus filhos. Quantos dias na arca sem chover? Isso aqui é importante, hein? Foi uma prova para Noé. Ficou 7 dias, segundo o capítulo 7, versículo 10, sem chover, e o povo ficou ali, quem sabe até murmurando, zombando de Noé. Mas no sétimo dia a chuva veio. E quem fechou a porta da arca? Gênesis 7:16 diz que foi o próprio Senhor, ou o próprio Deus, quem fechou a porta da arca. Antes do dilúvio, havia montes? Tem gente que diz que os montes, a serra, os vales, surgiu depois que teve as grandes enchentes. Porém, a Bíblia diz claramente no capítulo 7, versículo 19, que os montes foram cobertos pela água. Então existiam montes. Quantos dias ficará a água sobre a terra? 150 dias, diz a Bíblia. Então aqui a gente termina o capítulo 7 do livro de Gênesis. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Não esquecendo aí de inscrever no meu canal, você que não é inscrito. PB, P de pão e B de boca. Eufrásio Bonfim. E dá aquele joinha e Deus estará te abençoando em nome de Jesus.